Rich Piana desabou com pó ao lado. Tô usando esteroides há, eu diria, uns 28 anos. Felicia Lee Sexton estava lutando contra um vício em crack. Eu estava cheirando cocaína regularmente e Neil Curry overdose de metanfetamina e cocaína aos 34 anos. Eles construíram corpos que os fãs adoravam, bases de fãs que os financiavam e vícios que terminaram suas vidas. Esses são fisiculturistas profissionais que se tornaram viciados em drogas. E o número 1 é o próprio Rich Piana. O cara não escondia seu vício. Transformou em conteúdo. Começou a usar esteroides na época em que a maioria das crianças entra na faculdade e nunca parou por mais de 27 anos. O cara era aberto sobre isso. Ele dizia à sua audiência que estava viciado, cara. Tipo totalmente viciado em trembolona, hormonil do crescimento, insulina, todo o arco-íris. Ele construiu 5% Nutrition com essa imagem exata. Os frascos, as tatuagens, os braços de 23 polegadas que parecem ter sido costurados por engano. A conversa sobre esteroides era toda a sua marca. Estou usando esteroides há, eu diria, uns 28 anos. Mas é aqui que a história vira. Sua namorada Chanel Jansen depois admitiu que ele tinha problemas anteriores com opioides antes de todo o drama dos esteroides, as coisas recreativas, o tipo que ninguém fala na academia. Então, quando 7 de agosto de 2017 chegou e o CEO da 5% desabou direto em sua casa em Clearwater, Flórida enquanto cortava cabelo, a linha do tempo começou a parecer muito suspeita. Os paramédicos chegaram à casa e encontraram pó branco, um canudo e um cartão de crédito na cena. Usaram naloxona nele. Para as pessoas assistindo em casa, esse é um medicamento que os médicos usam para reverter overdoses de opioides. Chanel disse que era apenas cafeína de pré-treino. Seja real agora. Você não cheira pré-treino de um cartão de crédito antes de um corte. O ícone do fisiculturismo foi colocado em coma induzido. Ele nunca mais abriu os olhos. Morreu em 25 de agosto de 2017, aos 46 anos. A autópsia foi insana. Seu coração e fígado eram ambos o dobro do tamanho dos órgãos de um humano comum. E o legista encontrou mais de 20 frascos de testosterona na casa. A causa oficial da morte desconhecida. Com uma observação lateral, o envolvimento de drogas não pode ser descartado. Ele foi o primeiro cara a monetizar a verdade sobre o uso de esteroides no YouTube. Ele também foi o exemplo do manual do que acontece quando eu estava viciado. Cara, deixa de ser uma citação e vira uma certidão de óbito. Falando sobre fisiculturistas que transformaram seus corpos em laboratórios de química, esse próximo cara tinha pernas tão massivas que toda a indústria tinha medo dele até que ele se voltou para algo muito mais escuro que esteroides. Paul Dale Quadzilla não entrou em vício da noite para o dia. A queda começou após sua carreira desabar. O nativo de Malden, Massachusetts, era já uma lenda no início dos anos 90. Eles o chamavam de Quadzilla porque suas coxas pareciam dois homens adultos metidos em um par de postura. Ele venceu o 1991 MPC Junior Nationals no geral e ficou em terceiro lugar no Nationals, terminando à frente de um cara então desconhecido chamado Ronnie Coleman. Sim, aquele Ronnie Coleman. Ele se tornou profissional em 1994 com 255 libras, medindo 5'10". Competiu no MR Olympia, participou do circuito Grand Prix e parecia um futuro contendor de destaque. Depois tudo caiu de um penhasco. Sua esposa o deixou. Ele se mudou da Califórnia para Boston, onde havia estado treinando na Gold Gym. A depressão chegou. Os arrestos começaram a se acumular. Houve um incidente com arma, acusação de posse de Percodan e tempo na prisão que apagou o que restava de sua reputação. Foi quando a heroína apareceu. A lenda estava tão envolvida nisso que uma história circulando dizia que ele roubou uma mulher idosa por oxycontina. O mesmo cara que costumava se exibir no palco na frente de milhares estava assaltando a voz por pílulas. O mundo do fisiculturismo de onde ele veio era uma memória distante. Em 2 de junho de 2005, seu próprio pai entrou na casa em Medford, Massachusetts, e o encontrou morto. Overdose de heroína. Ele tinha 37 anos. A morte foi classificada como acidental, mas as ruas e os fóruns tinham diferentes teorias. Um amigo seu morreu de forma similar no dia seguinte, e as pessoas começaram a sussurrar sobre um lote ruim de heroína sendo passado. Prada aguada, jogo sujo, quem sabe? Greg Valentino, o mesmo Greg Valentino com os bíceps explodindo. Fez uma entrevista inteira em Rex Moscow passando pela linha do tempo, a espiral de saúde mental, as drogas, a dor familiar. Quadzilla tinha tudo. O Procart, as pernas que venceram Ronnie em um ponto, à base de fãs. Ele morreu sozinho em uma cidade para a qual voltou porque nenhum outro lugar o queria.
É assim que a história de Quadzilla terminou. Enquanto a espiral de Paul foi o primeiro grande sinal de alerta do mundo do fisiculturismo, o mesmo padrão estava prestes a se repetir do outro lado do Atlântico com um competidor do MR Olympia cujos pais apontaram direto para o esporte. Neil Curry. O uso de drogas do pro-britânico veio embalado com a mesma coisa que o mundo do fisiculturismo se recusa a chamar de viciante: esteroides. De acordo com seus próprios pais no inquérito, o uso pesado de gear foi o ponto de entrada que o levou a uma espiral de saúde mental, depois isolamento, depois coisas mais pesadas. O clássico pró de fisiculturismo tinha tudo. Ele chegou ao palco do MR Olympia. Ele estava carregando condicionamento que a maioria dos caras não consegue fingir, nem com um filtro. E então ele apenas desapareceu de sua própria vida. Em setembro de 2023, o pro baseado em Sheffield foi encontrado inconsciente em seu apartamento. Ele tinha 34 anos. O inquérito não saiu até abril de 2024. E quando saiu, o legista apresentou o quadro completo. A causa da morte foi uma mistura de metanfetamina e cocaína. Seu corpo também mostrou sinais de uso prolongado de esteroides. A combinação pintou um quadro que a cena do fisiculturismo não queria olhar diretamente. Seus pais fizeram a coisa mais corajosa que os pais podem fazer depois de algo assim. Eles falaram publicamente. Eles culparam publicamente os esteroides pela forma como a mente de seu filho começou a rachar. Não de uma forma drogas são ruins, jeito peça. Eles passaram por como guiar o fez se retrair, o fez ficar paranoico, o fez parar de atender chamadas. Eles observaram a metanfetamina e a cocaína chegarem depois como uma maneira de ele lidar com o que os ciclos estavam fazendo a ele. Era automedicação em cima de automedicação. A comunidade britânica de fisiculturismo levou a notícia com dificuldade. Generation Iron e Fitness Vault ambos publicaram homenagens. Os fóruns de academia do Reino Unido explodiram com caras que haviam treinado com o competidor do Olympia dizendo que ele tinha estado à deriva por meses. Ninguém sabia como intervir. Ninguém sabia se intervir até chegaria. O cara era um atleta de nível MR Olympia. Você não apenas chega perto desse cara e diz para ele relaxar no ciclo. Ele nunca voltou ao palco. Ele nunca chegou aos 35. O apartamento de Sheffield onde o encontraram era um caminho longo do destaque do Olympia. E seus pais ainda estão aqui fazendo o que o IFBB nunca fará, que é apontar para o culpado real. Se a morte de Neil era a vergonha silenciosa do fisiculturismo, esse próximo caso foi uma bomba de 2025 que a comunidade de fitness ainda está tentando processar. Eliam Senaf. A história de droga do Pro de Massachusetts não se tornou pública até depois que ela se foi. A competidora campeã havia estado operando à vista de todos. Ela já era um nome celebrado em meados dos anos 2000. Destaque no documentário de 2005 Rising the Bar, que acompanhava competidoras femininas tentando entrar na indústria. Ela era o tipo de atleta que outras mulheres admiravam. Fisiologia de campeã, fitness, status de influenciadora, tudo. De fora, a mulher estava prosperando. Do relatório de toxicologia ela tinha estado fazendo muito mais do que apenas levantar. Em 8 de agosto de 2025, o pro baseado em Sudbury foi encontrado morto dentro de sua casa. Ela tinha 37 anos. Sua família publicou um obituário que chamou de inesperado mas pacífico. Esse é o tipo de linguagem que as famílias usam quando querem dar privacidade a um ente querido. Mas as autoridades de Massachusetts tinham outros planos. A autópsia completa saiu em novembro de 2025. O relatório de toxicologia parecia um roubo de farmácia. Intoxicação aguda por heroína, fentanil, 4-MP, cocaína e norbuprenorfina. Para as pessoas que não falam química, essa é uma pilha de opioides estimulantes no sistema ao mesmo tempo. 4-MP é um precursor de fentanil. Norbuprenorfina é o que sai da buprenorfina, que é o que as pessoas usam para sair dos opioides. Então, ela estava tentando sair de algo ou alguém misturou sua droga. De qualquer forma, overdose acidental. Certidão de óbito assinada. A comunidade de fitness explodiu. Generation Iron publicou um tributo. O Daily Mail pegou. Postou o obituário. Páginas do Instagram e Facebook de fitness foram inundadas com reações de pessoas que haviam treinado com ela, competido contra ela, ou apenas admirado seu trabalho de longe. Ninguém queria acreditar que uma mulher que havia estado na câmara em um documentário de competição 20 anos atrás pudesse terminar assim. A coisa que ninguém está dizendo em voz alta é que as mulheres fisiculturistas quase nunca recebem esse nível de atenção por overdose. As conversas sobre vício no esporte geralmente são sobre os homens. Sua morte está forçando uma conversa que a indústria tem evitado para sempre.
Enquanto esse foi súbito e chocante, esse próximo pro passou anos admitindo abertamente que o vício estava dirigindo o show até que o alcançou. Doug Sher, a droga começou bem jovem para mim. O pro IFBB foi franco sobre sua história antes de morrer. Ele disse ao podcast Mark Bell Power Project em 2023 que tinha sido um viciado em cristal de metanfetamina antes do fisiculturismo o tirar. Ele enquadrou o levantamento como a coisa que literalmente salvou sua vida. Ele estava ficando limpo de metanfetamina treinando todos os dias, redirecionando toda essa energia aditiva em repetições. No papel, parece uma história de retorno. O tipo de arco de redenção que o esporte ama assinar em exposições. Mas o próprio homem soltou a linha que mudou a narrativa inteira. Ele admitiu que apenas trocou um vício por outro. Treino, PEDs, esteroides, o golpe de dopamina do progresso. Ele literalmente disse que prosperava sendo viciado. Não levemente. Ele usou esse enquadramento exato. O cara sabia que seu cérebro precisava de um fix e a academia era apenas um dealer mais socialmente aceitável. Soft White Underbelly fez uma entrevista com ele também onde ele passou por todo o arco viciado em metanfetamina para pró-fisiculturista. Múltiplos ciclos, múltiplos retornos, múltiplas confissões. Ele tinha o tipo de autoconsciência que você raramente consegue de caras ainda no esporte. Ele sabia exatamente o que era. Ele apenas não conseguia totalmente chutar a parte química. Em junho de 2024, o pro foi encontrado morto com cerca de 36 anos. Os relatórios saindo dos fóruns de fisiculturismo na comunidade do Soft White Underbelly apontavam para uma aparente overdose envolvendo cocaína, metanfetamina e fentanil. O mesmo coquetel de 3 letras que tem apagado metade do país era o mesmo coquetel que voltou para ele. O arco de redenção que ele havia construído em público terminou em privado. A cena do fisiculturismo levou isso especialmente a sério porque ele havia sido transparente. Ele não estava se escondendo atrás de uma ligação natural. Ele não estava vendendo pilhas falsas de suplementos no Instagram. Ele estava dizendo às pessoas a verdade. O fisiculturismo o ajudou. O fisiculturismo também o manteve em um loop químico. Ele nunca escapou completamente. Fitness Vault publicou seu obituário. O sub de fisiculturismo do Reddit teve um longo tópico matutino que era partes iguais de pesar. E todos nós meio que vimos isso chegando. Todo o seu legado é mostrar a todos o que a transferência de vício parece. Você não vence, você apenas move por aí. Essa história terminou em tragédia, mas esse próximo pro IFBB chegou ao fundo do poço 4 vezes antes de finalmente descobrir como manter sua vida e carreira. Antoine Vienne, o pro canadense, recebeu seu cartão e depois assistiu tudo que ele acabou de ganhar deslizar para o vaso. O competidor de Open masculino se tornou profissional e quase imediatamente entrou em espiral em um vício em droga e álcool que arruinou toda a sua estrutura. Não estamos falando de uma fase de festa casual. Estamos falando de falta de moradia, chegando ao fundo, perdendo tudo, rastejando de volta, depois perdendo tudo de novo. Em repetição, o homem tem sido muito aberto sobre as reabilitações. 4 no total. Os 3 primeiros terminaram em recaída. Essa é a parte que a maioria dos pros não fala. Eles adoram o arco de retorno. Ninguém quer admitir que o retorno geralmente falha nas 3 primeiras vezes. Ele realmente disse em um podcast do Generation Iron e em Become Next Level. Ele deu a linha do tempo reta. Ele deu o fundo reto. O cara estava dormindo em lugares que não queria nomear na câmera. Por volta de 2017 a 2018, ele finalmente ficou sóbrio. Ele virou o roteiro e começou a usar o fisiculturismo como a estrutura que o mantinha unido, não da maneira tóxica de Doug Fushi onde o vício apenas se transferia. Ele fala sobre isso mais como uma ferramenta de foco. Acordar, ir à academia, seguir o plano de refeições, repetir. A disciplina do fisiculturismo manteve seu cérebro ocupado o tempo suficiente para os desejos acalmarem. Por 2020, o pro canadense chegou ao palco do MR Olympia e terminou em 14º lugar no Open masculino. Para o contexto, apenas se qualificar para esse show é um flex. Fazê-lo depois de quase morrer 4 vezes é surreal. Ele agora é casado, tem um filho e ainda fala publicamente sobre permanecer em recuperação. Ele tem estado postando marcos, 4 anos limpo, 5 anos limpo, tudo. Seu identificador do Instagram Antoine Verstappen se tornou um hub não oficial de recuperação para caras no esporte que não sabem como pedir ajuda. A parte selvagem é que ele é um dos poucos pros que abertamente diz que você não pode treinar isso. O treinamento não vai consertar. Vai apenas mantê-lo até você realmente lidar com as coisas por baixo.
Essa mensagem chega diferente vindo de um cara que quase perdeu tudo. De um retorno canadense do MR Olympia para uma vencedora de palco de Nova York que lutou silenciosamente com os mesmos do Munius. Esse próximo pro IFBB atingiu seu vício em opioides à vista de todos enquanto coletava troféus. Aaron Clark. O vício de campeão pesado parecia com a história de controle de dor de cada outro fisiculturista até que não. O pro IFBB tinha estado esmagando a cena de competição. Ele ganhou o título Heavyweight do 2012 UOS e depois foi vencedor do 2014 New York Pro completamente. O cara estava na conversa, costas grandes, estrutura completa, tudo. De fora, ele era um cara em ascensão. Mas por trás de tudo isso, o vencedor do New York Pro estava executando um vício em opioides de 5 anos o tempo todo, da forma que ele conta no podcast Real Recovery Talk. Começou da forma que sempre começa nesse esporte. Lesões, dor, prescrições. O cronograma de treinamento de um fisiculturista profissional é brutal. Os tendões são empurrados além de seus limites. As articulações começam a protestar. Algo estoura. Você vai ao médico. O médico escreve uma receita. E a receita escreve o resto da sua vida se você não estiver prestando atenção. O Pro também mergulhou em Kratom e algumas outras coisas enquanto estava no loop. Isso é legal na maioria dos estados da isso que atinge os mesmos receptores de opioides que o material prescrito, mas sem a receita. Metade da comunidade de Jimbro o usa como café. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Ele estava se automedicando com as prescrições para gerenciar sua dependência de scripts. É assim que ficou profundo. Ele mudou de estado durante o pior disso, que é algo que muitos viciados nesse esporte fazem. Nova academia, novo círculo, nova chance de fingir que você está começando de novo. Ele disse às equipes RX Muscle e Real Recovery Talk que o que finalmente o colocou limpo era um ultimato. Alguém perto dele traçou uma linha. Ou você conserta isso ou terminamos. Ele escolheu consertar. O Pro pesado agora usa seu Instagram, Aaron Clark por Bye Bye Pro, para compartilhar sua recuperação abertamente. Ele fala sobre a batalha de 5 anos, a labuta diária de ficar limpo, e a vergonha estranha que vem de ser um pro-atleta que ficou viciado em pílulas. Ele tem se apresentado em eventos, fazendo podcasts, sendo honesto. O esporte não tem muitos desses caras. A maioria dos pros ainda está fingindo que opioides não são um problema no vestiário. A espiral de pílulas de dor corresponde a um padrão que se repete em todo o esporte. Mas esse próximo Pro IFBB tinha uma lesão no ombro tão ruim que lhe custou um patrocinador antes de quase lhe custar a vida. Coach Andetica. Big Laws o vício começou com uma única lesão no ombro. O Pro IFBB americano de Lau tinha estado fisiculturando desde os 11 anos, o que é surpreendente em si. Ele ganhou títulos em PC antigos. Ele estava no caminho para o palco profissional. Então, pouco antes de um grande classificatório, seu ombro foi. Os médicos fizeram o que os médicos fazem. Eles o escreveram uma receita de analgésicos para mantê-lo em movimento. Os opioides fizeram seu trabalho. Mataram a dor. Eles também mataram tudo mais. O jovem Pro deslizou para um vício completo em opioides que trouxe depressão, ansiedade e alcoolismo junto para o passeio. O homem, que havia estado na academia desde que era uma criança literal, agora estava acordando tremendo. Ele perdeu um patrocínio importante sobre a espiral. A indústria do fisiculturismo tem uma memória curta para caras que não conseguem se apresentar em eventos parecendo prontos. O que separa essa história é o retorno. Ele passou por múltiplas reabilitações, reuniões de AA e terapia. Ele não apenas se livrou do vício. Ele reconstruiu toda a identidade do zero. Quando ele chegou aos seus 40 anos, ele era sóbrio e competindo novamente. Ele ganhou o título geral do 2014 MPC Nationals e conquistou seu Procard tarde no jogo. Depois ele foi e terminou em 7º lugar no 2016 MR Olympia, top 10 do mundo depois de ser um viciado completo. Ele documentou tudo também. Há um filme chamado Fallen Star, Rising Sun que segue seu arco, e ele escreveu uma autobiografia chamada I Am Food Phone. Ele usa seu nome real de Lau no livro de propósito. O podcast Color of Success o teve para uma análise profunda sobre a recuperação, o processo de AA e como ele refiou seu cérebro após anos de opioides. O ponto inteiro de Big Lau é que a cultura desportiva em torno da dor é quebrada. Todos se machucam. Quase ninguém consegue ajuda limpa. O movimento padrão é aguentar e pegar uma receita. Ele agora faz parte do pequeno grupo de pros, contando abertamente aos levantadores jovens que há outra opção.
Recuperação e um finish top 10 Olímpia na mesma vida é um flex. Esse retorno atingiu diferente porque ele voltou do fundo. Esse próximo Pro IFB começou ainda mais baixo com tempo de prisão e tráfico de drogas em seu recorde antes de mesmo tocar em um barbell. Nat Spiras. O Pro IFB já estava fazendo um tipo diferente de ciclo antes do fisiculturismo chegar ao quadro. Ele cresceu festejando pesado, usando drogas pesadas, vendendo drogas e sendo preso. O cara cumpriu tempo em cadeia. Ele cumpriu tempo na prisão. O Bill parece como o antagonista em um drama de crime do início dos anos 2000, não uma história de capa de profisiculturista. O homem falou sobre os primeiros anos em RX Moscow. O jogo de drogas não era um side hustle. Era a vida toda. Ele estava comprando, vendendo, usando, sendo preso, saindo, fazendo de novo. O trecho que ele descreveu parece do tipo que termina em um caixão ou um longo número de prisão. Não em um palco de fisiculturismo com um Procard, mas em algum lugar do loop, ele pegou um barbell. O treinamento fez a coisa que tende a fazer para caras com feição de vício. Deu a ele um lugar para colocar o caos. Ele começou a levar a sério, depois mais sério. Depois ele estava no MPC Nationals competindo por um Procard contra caras que tinham registros limpos. Treinamento de faculdade e patrocínios completos. De alguma forma ele saiu disso com o Procard na mão. Contra as chances, nem sequer cobra. O ex-traficante agora usa sua história para falar com caras mais jovens saindo do mesmo ciclo em que ele estava. As entrevistas do RX Moscow vão fundo no tempo de prisão, no trabalho de reabilitação e na reconstrução. Ele é um orador inspiracional e treinador. Agora, o grupo A Bodybuilding do Reddit compartilha sua história regularmente como uma espécie de se esse cara conseguir virar, qualquer um pode postar. Onde a história importa é que quebra o pipeline típico do profisiculturista. A maioria dos caras no IFBB vai através de Team Physique, Junior Nationals, College Lifting e Coaching Limpo. Ele vai através de celas de detenção. O fato de ele estar até no mesmo palco que esses caras é o ponto inteiro. O fisiculturismo é um dos poucos esportes em que um cara com um real rap sheet e um histórico real de vício pode construir uma carreira profissional legítima enquanto conseguir colocar o músculo e calibrar o condicionamento. Ele virou sua vida de uma cela de prisão para um Procard. Esse próximo Pro fez a mesma virada de um cachimbo de crack para um império de propriedade de academia que ninguém viu chegando. Felicia Lee Sexton. Sou viciada em qualquer coisa que me faz sentir bem. E então, quando eu tinha 20 anos, eu estava cheirando cocaína regularmente. A vida antiga do Pro de Houston era profunda nas ruas. Antes dos troféus, antes da academia, antes dos gigs do wellness, ela estava executando um vício em crack e traficando em cima disso. Ela não era uma usuária casual. Ela estava no jogo, comprando, vendendo, usando o submundo inteiro de Houston, Texas. O tipo de vida que geralmente não pivô em uma carreira de profisiculturismo em uma memória publicada. O Pro aposentada ficou sóbria e depois absolutamente virou o roteiro. Ela entrou no fisiculturismo e powerlifting e começou a acumular títulos vencedores de prêmios. Ela não apenas competiu, ela levou a sério. Depois ela abriu sua própria academia. Depois ela se tornou a gerenciadora de wellness na Legacy Community Health em Houston. Depois ela soltou um livro em 2018 chamado De Recuperação à Descoberta, Minha Jornada através de Vício. A maioria das pessoas fica sóbria e apenas tenta não recair. Ela ficou sóbria e construiu uma carreira completa que usa fitness como ferramenta de recuperação. O nativo de Houston tem mais de 20 anos limpo neste ponto. Esse é muito tempo para ficar trancado. Ela tem uma tatuagem que lista cada parte do corpo que ela reconstruiu durante sua recuperação, que é uma das maneiras mais incríveis de memorar a jornada. Houston Public Media fez um perfil dela onde ela passou por todo o arco. Houston Chronicle pagou. Publicou features. Grupos de recuperação locais ainda trazem para falar. Seu gimmick inteiro é usar fitness e fisiculturismo como estrutura para mulheres saindo de vício. Ela executa programas através de sua academia e através da Legacy que ajuda mulheres a reconstruir fisicamente enquanto reconstruem mentalmente. O levantamento lhes dá confiança. O cronograma lhes dá estrutura. A comunidade lhes dá responsabilidade. As mesmas 3 coisas que a tiraram da vida do crack são as coisas que ela agora está passando para a próxima rodada de mulheres. Ela é um exemplo raro de uma profisiculturista usando a história de vício como missão pública, não uma confissão única de podcast. Ela não apenas sobreviveu ao crack e virou uma garota de academia. Ela construiu um império inteiro nas lições.
Essa transformação levou décadas. Esse próximo Pro IFBB puxou o mesmo tipo de virada à tarde na vida e transformou um reset de meia-idade em um campeonato. Alex Woodson, o Pro IFBB, já tinha mais de 40 quando decidiu virar toda a sua vida. A maioria dos caras nessa idade está se acomodando no território do corpo de pai e discutindo qual serviço de streaming cancelar. Ele estava saindo de uma batalha contra a dependência que havia comido um pedaço de sua vida adulta. As substâncias exatas não são totalmente deletreadas em suas entrevistas, embora ele tenha insinuado problemas com cocaína e metanfetamina ao discutir os capítulos mais ásperos no podcast This Pink Cloud. A coisa sobre a história é o timing. O Pro não entrou no fisiculturismo como um adolescente procurando por uma identidade. Ele entrou como um adulto tentando escapar do que o estava matando. Ele fala sobre o momento em que percebeu que a academia era o único lugar onde seu cérebro finalmente ficava quieto. Sem desejos, sem espiral, apenas repetições. Então, ele fez a academia sua vida inteira. A labuta que ele colocou é surpreendente para a faixa etária. Ele foi de viciado para campeão IFBB Pro. Isso não é uma virada de hobby. Essa é uma reinvenção completa. O Procard IFBB é algo que a maioria dos caras persegue desde o adolescente. O cara o pegou depois de passar anos ficando limpo. O plano de treinamento, a preparação de refeições, o trabalho de condicionamento, tudo em um corpo que já havia passado pelo ringue químico. Ele fez entrevistas longas no podcast This Pink Cloud, onde ele vai profundo no viciado ao arco de campeão. As conversas cobrem os desejos, os hábitos de fitness que o substituem e a forma como o estilo de vida do fisiculturismo praticamente exige o tipo de disciplina obsessiva que os viciados já têm. O anfitrião basicamente chama de obsessão produtiva. Pegue a mesma fiação do cérebro que o fez marcar, aponte para agachamentos e peitos de frango, e você vira uma pessoa diferente. Sua mensagem inteira é que nunca é tarde. Os públicos do Instagram e Facebook de fitness adoram compartilhar seus clipes por esse motivo. O Pro é a prova de que estar no lado errado de 40, no lado errado de um vício e no lado errado da opinião pública não o tranca de construir algo. A academia o levou quando nada mais o fez. O Procard era apenas o recibo. Essa virada aconteceu em um sofá de podcast. Esse próximo Pro IFBB encontrou sua saída através da fé, sobriedade e toda uma nova relação com a barra. Elizabeth Molen, o Pro IFBB, ficou sóbrio em 2014 depois de anos de vício e vazio. Ela não roupagem. Ela fala sobre a perseguição, as substâncias e a sensação de não ter nada dentro que funcione. O tipo de baixo que faz você começar a procurar qualquer coisa que possa preenchê-lo. Ela encontrou seu caminho através do CrossFit primeiro, depois levantamento olímpico. Depois o mundo do fisiculturismo a pegou. A transição não foi um arco ascendente limpo. CrossFit lhe deu estrutura. Levantamento olímpico lhe deu poder. O fisiculturismo lhe deu um espelho. Pelo momento em que ela chegou ao nível profissional, ela já havia refiado sua relação com disciplina. Ela fala sobre a barra como se fosse uma ferramenta que a ajudou a ficar sóbria, não apenas uma ferramenta que construiu sua fisiologia. O treino.